Graça e paz, irmãos, boa noite. Que prazer enorme estar aqui mais uma vez, a igreja que eu amo do fundo do meu coração. E hoje, aqueles que porventura viram a minha postagem a respeito de que estaria aqui nesta noite, observaram que eu escrevi isso, porque vocês de fato moram no meu coração. É uma igreja amada, uma igreja que está presente na minha vida diariamente, até porque eu ando muito com o pastor de vocês, então não tem como não estar. Mas eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês e por esse lugar que tem proclamado o Evangelho de Jesus, que tem vivido essa maravilhosa graça que a gente acabou de cantar. Eu adorei essa música, adorei. Que letra maravilhosa. Jesus é o plano perfeito, e sempre foi. Desde antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já havia sido prometido. Muito boa, gostei demais. Eu quero nessa noite pedir a você que abra sua Bíblia no Salmo de número 30. Salmos, capítulo 30. Nós vamos ler o versículo 5, mas de fato todo o Salmo será usado nesta noite, porque ele conta uma história muito interessante de um momento em que Davi sofria de uma chaga muito forte, de uma doença muito forte, o coronavírus no tempo de Davi. E Davi, diante desse problema, ele então escreve este salmo, e esse salmo é uma ação de graça por aquilo que Deus havia feito na vida dele, diante de tudo aquilo que ele viveu durante essa chaga, durante esse momento de luta na vida dele. E alguns historiadores dizem que Davi passou por isso, porque em determinado momento o seu coração se colocou longe de Deus. O seu coração já não confiava o tanto quanto antes ele confiava em Deus. Eu quero ler contigo nesta noite, Salmos, capítulo 30, versículo 5, que diz assim: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. O texto não nos diz qual doença Davi passava, mas também não nos diz o motivo pelo qual ele passava. Mas ele deixa claro que em determinado momento, Davi passa a olhar para si como alguém autossuficiente, porque tudo que Davi empreendia, Davi conseguia vitória. Mas em todas as vezes que ele fez isso em nome do Senhor, ele foi bem sucedido. Nas vezes que Davi se afastou do plano que Deus tinha para a vida dele, Davi passou problemas. E esse é o momento onde ele estava em dificuldade. Ele estava em dificuldade porque estava doente. Ele estava em dificuldade porque ele tinha construído uma grande mansão no alto de uma montanha. E ele achava que aquele lugar era o lugar seguro onde ele poderia, em todo momento, se resguardar. Segundo o texto, era uma casa toda feita de cedro. Uma casa linda, uma casa perfeita. Um ame ou deixe Vancouver. Não sei se vocês já assistiram esse programa, mas o lugar para ter casa bonita é no Canadá. E eu imagino uma casa linda, com aqueles blindex gigantescos de porta de correr, com aquelas luzes maravilhosas, com aquele fogão de lenha, cozinhando um bom angu com galinha com quiabo. Nem sei se lá tinha quiabo, mas estou viajando aqui. Diante disso, e diante de tudo isso que nós estamos pensando, eu quero te perguntar o que acontece quando achamos que temos tudo e não precisamos mais buscar nada. O que acontece quando achamos que temos tudo e não precisamos mais buscar algo? O Novo Testamento, no livro de Mateus, diz que o celeiro estava cheio e o homem decidiu então usufruir. A primeira lição que eu quero tirar nesta noite é de que a autossuficiência nos leva à ira de Deus.
a autossuficiência. O homem que se acha autossuficiente, ele é levado a experimentar a ira de Deus. É o que o versículo 5 aqui nos diz. Porque não passa de um momento a sua ira, mas há um momento de ira de Deus. E o motivo está escrito no versículo 6. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Muitas vezes, diante de tudo que a gente tem, de tudo que a gente pode até ter, a gente acha que é o cara. E aí nós passamos a viver a vida de uma maneira que nós nos encontramos cercados, de repente até de pessoas que alimentam essa nossa visão de vida, que nos dizem que você pode tudo, de que o dinheiro que você tem, de que a casa que você tem, de que os bens, de que a influência, o poder, tudo que te cerca te levará onde você quer. E é exatamente isso que acontece na vida de Davi. Davi empreendia guerras e saía vencedor. Davi fazia e acontecia. E diante deste momento, Davi percebe então que está experimentando a poderosa mão de Deus pesando sobre a sua vida. E o motivo pelo qual Davi experimenta isso, segundo o próprio Davi, é arraigar, é colocar a sua vida firmada na sua prosperidade. E irmãos, eu não penso em prosperidade somente com dinheiro, não. Eu penso em prosperidade aquelas pessoas que acham que porque são mais capazes intelectualmente, menosprezam os outros. Pessoas que têm um certo talento, um certo dom, uma certa prática melhor em alguma coisa e degrine os outros, fala mal dos outros por causa daquilo. Mas também nós temos vivido um tempo onde a busca desenfreada por conquistar grandes propriedades, grandes coisas, tem sido o principal fruto, ou a busca de fruto no coração das pessoas. Todo mundo busca prosperidade, mas isso tem um fruto que vem sendo plantado e cultivado desde a década de 1970. E esse fruto se chama teologia da prosperidade, que chega aqui no Brasil na década de 90, inaugurando a onda neopentecostal, que nos levou a acreditar que Deus era obrigado a retribuir a mim aquilo que eu fazia. E isso enraizou no nosso coração. E nós passamos a viver, não que isso seja errado, mas se isso é o principal motivo da existência da igreja, passa assim a ser pecado. As igrejas viviam em grandes santuários, revestidos de ouro e prata, e a busca desenfreada por isso estava estampada nas nossas TV. Hoje o pastor Robson me mandou um vídeo, eu até perguntei se ele ia fazer um momento de oferta com aquele vídeo. Ele disse que vai. O vídeo dizia assim: uma gota de álcool em gel, R$100. Mas você vai vir aqui na igreja, eu vou passar na sua testa e o coronavírus não chega mais perto de você. Mas existia um tempo que era toalhinha, existia um tempo que era vassoura, que a mulher ia varrer a casa e expulsar todos os demônios da casa. Existe tempo para tudo e todo tipo de oferecimento para crermos que a prosperidade vem daquilo que nós queremos que venha. E foi o que aconteceu com Davi. Eu vou morar naquela linda casa e eu estou seguro. Então, Davi começou a viver uma segurança carnal. Passamos a nos fundamentar nas coisas humanas. A prosperidade nos cega, irmãos. A prosperidade nos cega. A prosperidade ou a busca pela prosperidade desenfreada nos cega. Este é um dos motivos de vivermos tempos tão sombrios no nosso país e no mundo. Os nossos jovens hoje não querem ser médicos, advogados, não querem ser profissionais da saúde, no sentido de enfermeiro, fisioterapeuta, não querem ter boas profissões, porque é a vocação dele.
Os nossos jovens hoje veem riqueza, riqueza, riqueza. Conversando com uma fisioterapeuta, ela me disse assim: eu quero sair do hospital X, onde eu trabalho, porque os médicos lá, eles não querem tratar as pessoas, eles querem apenas o dinheiro. Pessoas são tratadas como lixo. Mas não é só no hospital. Nós estamos vendo que durante 7, 8 meses, nós fomos ensinados a ficar em casa, tomarmos cuidado. Tome cuidado com a sua saúde, tome cuidado com a sua higiene, só saia se for necessário. Existem municípios do nosso estado que liberaram comícios públicos. Nós estamos vendo carreatas e passeatas em nome de um processo que poderia ser todo feito pela internet. Porque a prosperidade de alguns está fundamentada no poder político que podem ganhar. E muitos embarcam nesse poder e nessa canoa furada porque acham que ali vão conquistar muita coisa. A tão sonhada casa da montanha, feita de cedro, linda, perfeita. A segunda coisa que acontece com a autossuficiência é a negligência espiritual. Buscamos o que podemos controlar. Nós buscamos de Deus aquilo que nós temos controle, se é que isso é possível, mas é a realidade. Nós buscamos nos relacionar com Deus diante daquilo que podemos controlar, diante daquilo que podemos receber e dizer que é nosso. Nós buscamos espiritualmente algo que somente nos beneficia. Nossa espiritualidade fica soberba, cética, monótona, exclusivista e sorrateira. Por que essa espiritualidade fica soberba? Porque eu tenho, eu posso e eu sou. Por que ela fica cética? Porque se não for comigo não acontece. Existiu um movimento aí há uns 10 anos atrás, um movimento musical chamado Casa de Davi. Quando esse negócio bateu, e eu ainda era membro da Igreja Batista da Praça Cruzeiro, eu fui um dos primeiros a bater contra isso. Porque eles queriam nos doutrinar e nos ensinar a viver uma prática religiosa que sem aquilo não acontecia. E aí eu passei a pesquisar. E eu descobri que eles diziam que se determinada música não fosse tocada, o Espírito Santo de Deus não trabalhava. Nós nos tornamos céticos. Se não for eu que prego, as almas não se convertem. Quem fala bem sou eu, quem prega bem sou eu, quem canta bem sou eu, quem toca bem sou eu, quem serve bem sou eu, quem faz tudo bem sou eu. E se não for eu, não adianta, não acontece. E aí os paletós voavam em cima da multidão e aqueles bando de bobo caía no chão. A nossa adoração, a nossa espiritualidade se torna monótona, porque só tem um centro, eu. O centro sou eu, então ela é monótona. Ela é exclusivista, porque o centro sou eu. E ela é sorrateira, porque ela destrói a igreja de Deus. E ela corrói as bases, e ela faz com que as pessoas caiam, ao invés de permanecerem firmes. A negligência espiritual faz com que as pessoas se afastem de Deus. Busca-se o que se agrada, e o que agrada o meu coração. Tem uma postagem que roda aí na internet aí, de que quando o pastor pega sobre pecado, a igreja demite ele da igreja. Isso é verdade, gente. Isso é verdade. O que isso gera são gemidos de dores e sofrimento. São gemidos de dores e sofrimento, e nós ficamos conturbados. Olha o que diz o versículo 7, na última frase. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Quando o Senhor olhou para Davi, Davi tremeu nas bases. Porque diante de tudo aquilo que ele estava vivendo, Davi percebeu que a sua vida não estava agradando a Deus. Então ele turba o coração. E aí, passamos a ter uma noite de choro. Passamos a ter um momento onde a ira de Deus alcança a minha humanidade corrompida. É quando Deus te coloca em xeque e diz: é isso que você quer viver? É isso que o teu coração escolheu?
as coisas, os bens, uma vida que parece ser a melhor vida do mundo, ao invés de viver uma vida ao meu lado, Davi. Quantas vezes nós nos colocamos nessa posição? Eu, como membro de igreja batista tradicional, eu conheço muitas histórias de igrejas históricas que sofreram divisão exatamente por causa disso. E eu cito o nome porque eu não tenho medo. Minha mãe diz para eu não fazer, mas eu faço. A primeira igreja batista em Maricá. Eu era pastor em Maricá nessa época. E outras. A Igreja Batista Memorial em Silva Jardim. Porque as pessoas se achavam mais do que eram. E fundaram uma nova igreja, baseadas naquilo que elas pensavam que eram, e não em Jesus Cristo. Não no plano perfeito. Não no mistério da graça. Não naquele que nos salvou. E por isso estamos sofrendo na nossa carne a ira de Deus derramada sobre as nações. Eu disse certa vez que o coronavírus é uma bênção. E me chamaram de maluco. Eu não sou maluco não, irmãos. Eu sou alguém que está tentando ver com os olhos de Deus. Porque através dessa maldita doença, Deus tem separado o joio do trigo. Deus tem nos mostrado quem de verdade quer viver uma vida com Ele. E estes, pastor Diego, querem congregar juntos. E estes estão buscando a face do Senhor, clamando pela cura, clamando pelo melhor caminho, clamando pelo sossego, clamando pela paz em Israel. Mas aqueles que de fato estão buscando um sonho, e hoje eu li uma frase maravilhosa, inclusive postei no meu Instagram, que diz: alguém que abraça um sonho, eu vou citar isso aqui mais à frente, alguém que abraça um sonho, sem abraçar o processo, abraça uma ilusão. Pastor Ricardo Brito. Quem abraça um sonho, sem abraçar o processo, abraça uma ilusão. E é exatamente isso que a gente está vivendo. Nós sonhamos em voltar a ter a vida que tínhamos, mas nós não queremos viver o processo. Nós queremos pular o processo e acordar em 2021. Se é que 2021 vai ter algum processo novo. E diante disso, Davi se esqueceu do mais importante, de depender de Deus. E a dependência de Deus nos leva ao lugar de socorro. Nos leva ao lugar onde nós vamos ser socorridos pelo nosso poderoso Deus. Veja que aqui nesse texto, esse salmo ele é escrito muito parecido com o texto de Provérbios. Ele é escrito em paralelos. E o que é o paralelo? Ele fala aqui, ele fala no versículo 5, sobre ira. Mas depois ele fala sobre favor. Então ele contrapõe a ideia de ira e favor ou misericórdia de Deus. Depois ele fala sobre o choro da noite, mas depois ele fala da alegria da manhã. O nome disso é escrita em paralelos. Ele quer construir uma ideia e responder essa ideia logo embaixo. E a ideia que ele cria é de que a soberba, o choro e a ira estão em contraponto com a dependência, a alegria e o socorro. Aqueles que vivem uma vida de soberba, de choro e de ira de Deus, estão contrapondo a sua vida com a dependência, a alegria e o socorro de Deus. Muitas vezes as noites sombrias parecem não passar, e a gente que tem filho pequeno sabe disso. Quando a criança passa mal por volta de 1h da manhã, meu amigo, para dar 6 horas, parece que passam 24. Porque a noite se torna terrível. A noite se torna sombria. A alegria de se ter um filho parece que se torna em preocupação e apreensão diante daquilo que vai acontecer. Muitas vezes as noites sombrias parecem não passar. A alegria parece não voltar. O socorro parece que está longe. Parece que a nossa vida está cercada de uma nuvem negra que nada dá certo.
Eu tenho assistido e gosto bastante de seriado policial. E essa semana eu estava assistindo um seriado policial onde o vizinho entra na casa do outro vizinho e dá martelada na cabeça dos 3 vizinhos. E mata todo mundo. O pai chega em casa, ou melhor, sai do banho, vê aquela coisa terrível, pega o telefone e liga para o 911. Adivinha o que aconteceu? Ninguém entendeu. E aí a desculpa foi de que porque ele morava no interior, as linhas ficam congestionadas. Só que isso era em 1995. Então ainda dá para acreditar nisso. Mas no momento do maior socorro, e ele dizia assim, pelo amor de Deus atende, pelo amor de Deus atende, pelo amor de Deus atende. No momento em que a gente precisa de socorro, a gente clama a Deus, Senhor, por favor, atende, Senhor, por favor, atende, Senhor, por favor, atende, e parece que o telefone está com a linha bloqueada. Mas é porque, muitas vezes, a soberba já invadiu o nosso coração em outras atitudes. Porque nós choramos, porque a ira de Deus foi derramada, e nós estamos achando que nós vamos continuar vivendo do mesmo jeito. As sombrias noites parecem que não acabam. E aí eu cito o que eu disse antes. O sonho sem processo é ilusão. O sonho sem o processo da construção dele é ilusão. Meus irmãos, se você não começar a fazer a faculdade que você tanto sonha, você sempre vai ter 3, 4, 5 anos para acabar. Mas se você começar e fizer 1 ano, já vai faltar menos. Mas o processo é doloroso. Eu me lembro quando ia para o seminário, saía de casa por volta das 10 para as 5 horas, e muitas vezes cheguei na sala de aula, por isso que eu não gosto do Guanabara, porque no caminho da PIB de Niterói tem um Guanabara, e quando chegava em novembro, e tinha aniversário Guanabara, e aí tem a música que diz aniversário Guanabara, ninguém fica parado, mentira, eu ficava 2, 3 horas no trânsito parado, esperando para chegar no seminário. Muitas vezes eu descia na cabeça ali da ponte, na entrada da ponte, e ia a pé até Amaral Peixoto para estudar. Esse negócio de aniversário Guanabara, ninguém fica parado, é mentira. Todo mundo fica parado em Niterói. Mas o processo do sonho foi dolorido, mas sem o processo é ilusão. Se aquilo que você está vivendo, se aquilo que você está sofrendo, você está clamando para que passe e não passa, admita que o processo é tão importante quanto o resultado que vai vir. Porque nós, quando estamos com dor de cabeça, e ontem eu acordei, dormi e acordei com uma dor de cabeça terrível, e era por causa disso aqui. Ao invés de usar isso aqui, eu tomei 2 Novalgina, e adivinha o que aconteceu? A dor de cabeça passou. Mas o problema passou? Não, continua, por isso minha esposa hoje limpou e me deu. Mas nós somos criados na sociedade do remédio. Estou com dor de barriga? Tomo um Imosec. Estou com dor de cabeça? Tomo Novalgina. Coronavírus? Faço prevenção. Isso? Toma aquilo. Porque nós não suportamos a dor. Nós somos uma sociedade que não suporta a dor. E nós cortamos o processo para que isso passe rápido. Conversando com minha sogra a respeito das questões psicológicas e psicossomáticas, ela disse que foi numa médica e a médica disse, não adianta você tomar Rivotril. Eu tomo aquilo e para mim não adianta de nada. Mas tem gente que, apaga. E a médica disse, você vai tomar, você vai relaxar e vai dormir, que é uma beleza. Só que é como se você fizesse assim, uma panela de pressão cheia d'água, você tampa. O que cria dentro da panela de pressão? Pressão. E se você não apagar o fogo, o que acontece com a panela? Explode. Não adianta tapar com o remédio, o problema continua ali. Não adianta vivermos um sonho sem as lutas, os augúrios da vida do processo. É muito bonito ter filho, irmão, é uma maravilha, mas aguentar o processo de ver a sua mulher linda e maravilhosa virar um tribufu, ninguém quer. Ninguém quer uma mulher cheia de estria.
Porque nós não aguentamos o processo. O processo é doloroso. E aí ela manda você fazer regime, você tem que caminhar, você tem que fazer. Lá em casa é um troço terrível, me deixa ser gordo, que eu gosto. Mas tem pastor Robson que fica nesse negócio de academia, postando foto de manhã, 5 horas. Aí, ó, você tem que fazer igual ele. Você ainda me atrapalha ainda. Nós não queremos passar pelo processo, irmãos. Tem um ditado popular aí que explica muita coisa, que diz: homem de meia idade larga a mulher da meia idade e ruma 2 de 20. Porque nós estamos sempre querendo antecipar o processo para viver aquilo que a gente acha que é bom. Por isso Davi perdeu a arca e teve que ir lá no campo dos filisteus recuperar. Porque ele queria adiantar o processo. Por isso Abraão sofreu em mandar um filho embora, porque ele quis adiantar o processo. É interessante, não sei se vocês já leram, em Lucas, eu acho que capítulo 18 ou 17, os gregos vão até Jesus e dizem assim: ó, lá na Grécia tem um lugar especial para você, ninguém vai botar a mão em você, você não vai morrer. Aí Jesus diz aquela célebre frase: se o grão de trigo não morrer, ele não dá fruto. Em outro momento, ele estava na sua ceia, e ele diz o que para Judas? Vai e faz o que você tem que fazer depressa. Jesus não adiantou o processo, porque era necessário ele passar por aquilo. A segunda coisa é que a busca sem propósito é em vão. Se eu começo a buscar uma coisa e não tenho propósito para aquilo, é em vão. Não adianta eu buscar ter uma casa linda, se não vou ter uma família para botar ali dentro. E quantos jovens que estão namorando dizem que só vão casar quando tiver com tudo no lugar? Já escutou isso? Quando você vai ter filho, fulano? Não. Quando eu me formar na faculdade, tiver 3 doutorados e estiver estudando PhD em Harvard, aí eu vou ter um filho. Aí se demora 50 anos, você morre sem descendência. Porque a busca sem propósito é em vão. Buscar algo sem saber o porquê, o para quê e como, não funciona. A terceira coisa é que a dependência em coisas é passageira. Se você depender para ser feliz da sua esposa, me desculpe, mas você está lascado. Porque hoje ela é uma gatinha, mas amanhã ela vai acordar com os cabelos para cima. Quiçá suada, e com aquele cheiro de cama horrível. Vai levantar para ir trabalhar e não vai tomar banho. Sabe aquele emprego que você acha que te deixa feliz? A empresa pode quebrar e você pode ser mandado embora. E você vai ter que vender mariola na pracinha ou na rodoviária de Rio Bonito. Porque se a gente depender de coisa, a gente vai ver que isso é passageiro. Davi achava que a casa, que o seu exército, que a sua vida estava beleza. Então essa doença, essa chaga vem e dizima 30% a 40% do exército de Davi. E um exército que era muito forte agora está fraco, porque a ira de Deus se acendeu contra ele. Um sonho sem processo é ilusão, a busca sem propósito é vã, e a dependência em coisas é passageira. Se nós acharmos que a nossa alegria está em ter muitos reais no bolso, você está enganado. A alegria está em ter um monte de euro, porque real já não vale mais nada. Aí você sai daqui e vai lá para Antuérpia. Chega lá e está no metrô, um metrô velocíssimo. Entra um muçulmano e bum, explode tudo. Que adiantou ter o quê? Um monte de euro no bolso. Como aconteceu muitas vezes. Volto a dizer, um sonho sem processo é ilusão. A busca sem propósito é vã. E a dependência em coisas é passageiras. Mas o texto me dá uma esperança maravilhosa. Sabe qual é? O sol nascerá. O texto me diz que o sol vai nascer. Só que algumas vezes, como o dia de hoje, o sol nasceu, não nasceu? Mas você viu o sol? Por quê? Porque o tempo está nublado. Nós não vimos os raios solares. A gente não sentiu o calor do... Como é o nome no negócio?
raios UVB e UVA. Nós não sentimos, nós não precisamos passar protetor solar. Porque apesar do sol ter nascido, ele nem sempre aquecerá as nossas lutas. Muitas vezes nós vamos ver o dia raiar, mas a noite obscura ainda vai continuar. Sabe por quê? Porque precisamos aguentar firme a jornada. E eu tentei fazer um joguete entre a palavra tempo e jornada. Só que eu não consegui, porque o texto não me deixou. O tempo, esse tempo que a Bíblia diz aqui, é um tempo que tem fim. É um tempo que um dia vai ter fim. O tempo de luta que a gente passa, um dia vai ter fim. Agora vai ser quando? Não sei. Eu não sei. Mas precisamos aguentar firme a jornada. O tempo passa, isso é uma revelação maravilhosa de Deus. O tempo passa, irmãos, mas a promessa não. O tempo vai passar, mas a promessa de Deus ela vai se cumprir. Quando Moisés escreveu que a promessa de Deus a Eva e Adão, dizendo que o filho da mulher iria morrer pela picada da serpente, mas o seu pé iria amassar a cabeça da serpente, provavelmente essa promessa aconteceu de 6.000 a 4.000 anos antes de Jesus vir. O tempo passa, o tempo voa, e nem a poupança Bamerinos continuou numa boa. Mas a promessa de Deus se cumpriu. E o plano perfeito veio. E o plano perfeito habitou entre nós. E o plano perfeito salvou a nossa vida. E o plano perfeito é a promessa da plenitude de Deus para a nossa vida. Porque o tempo passa. Versículos 5, a parte 1 e a parte 3. Porque não passa um momento a sua ira. Parte 3, ao anoitecer pode vir o choro. Mas a promessa não passa. A parte 2 do mesmo texto. O seu favor dura a vida inteira. A ira dura um tempo, mas a promessa dura a vida inteira. A outra promessa é de que ao anoitecer pode vir o choro, mas a promessa é, mas a alegria vem pela manhã e todo dia o sol nasce. Todo dia a gente olha e o sol está nascendo. Então, meu querido irmão, quando sair, nós seremos aquecidos pelos raios da graça de Deus. Nós seremos aquecidos pela mão poderosa de Deus, nos pegando e dizendo, se mantenha firme, porque o sol um dia vai nascer. Nós podemos crer, sabe por quê? Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E o versículo 11 e 12 encerra essa noite dizendo assim: converteste o meu pranto em folguedos, ou seja, em foguetório. Teve festa. Deus converteu o meu pranto em festa. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Essa é a imagem criada de que quando alguém estava passando muita dificuldade, ele rasgava as suas vestes, jogava pano de saco sobre a cabeça e vestia-se com pano de saco e jogava pó de cinza na cabeça. Esse era a cara da tristeza. Mas mesmo o texto diz que este que estava vivendo um pranto, Deus tornou a sua vida em alegria e cingiu de alegria. Cingir é colocar o cinto. E o cinto faz o quê? Com a calça? Segura. A alegria do Senhor é a nossa força. O texto continua dizendo: para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, Senhor meu e Deus meu, graças te darei para sempre. Nós vamos cantar uma música nesse momento que diz: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E nesse momento eu te convido a que você fique de pé. E se você está vivendo uma noite sombria, se você está vivendo uma noite difícil,
Se você tem vivido uma jornada complicada, nesta noite, através do Espírito Santo de Deus, você pode receber a resposta de que amanhã o sol vai nascer. E o meu convite nesta noite não é para que você venha aqui para frente, não. Porque aqui a gente pode aglomerar e isso é perigoso. Mas o meu convite é de que você, aí aonde você está, você mostre para Deus, que você indique para Deus aonde a escuridão tem feito a sua vida ser difícil. E diga para Ele: Senhor, mesmo que amanhã clareie e eu não sinta o calor dos raios do sol, eu continuarei dependendo do Senhor. Vamos cantar todos nesse momento. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira brisa, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira brisa, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Está te faltando alegria? Está te faltando alegria pelas situações da vida? Clame ao Senhor. Porque quando Neemias chega diante da cidade e vê aquilo tudo quebrado, tudo arruinado, ele continua a depender de Deus. Quando as cartas chegam dizendo que ele poderia reconstruir a cidade, existia um enviado do diabo tentando fazer com que isso não acontecesse. Mas então Neemias usa a estratégia que Deus dá a ele. Coloque homens sobre o muro, enquanto trabalham com a outra segura a espada. Irmãos, o sol pode parecer que não está te esquentando, pode parecer que Deus não está te olhando, mas Deus nunca, nunca, nunca está com os ouvidos tapados para o seu clamor, e jamais tampará os olhos para olhar a sua vida. Então, nessa noite, rasgue o seu coração, jogue pó de cinza sobre o seu coração, vista com pano de saco, porque o Deus que te mostra a tua condição é o mesmo Deus que irá restaurar este lugar de dor e sofrimento num lugar de alegria. Nós vamos orar nesse momento, porque Deus opera maravilhas no meio do seu povo. E por isso, nós iremos depender do nosso Senhor, mesmo que o processo do sonho seja doloroso, mesmo que o propósito
seja doloroso, mesmo que depender de Deus às vezes pareça difícil, todavia eu me alegrarei no Senhor da minha salvação. Pai, nessa noite a tua igreja, diante do Senhor, agradece a ti pela palavra de esperança ao nosso coração. E nós cremos, ó Deus, que em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E que nada e nem ninguém pode ir contra o Senhor. Por isso nesta noite, mesmo que a figueira esteja morta, mesmo que não haja fruto, mesmo que o animal não dê leite, mesmo que meu bolso esteja vazio, mesmo que minha vida esteja amargurada, eu continuarei a depender do Senhor em todas as coisas. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, e que este resto de semana seja uma semana de vitória e de certeza que o Senhor está do nosso lado. E é no nome de Jesus o plano perfeito que nós oramos nesta noite. Amém. Vamos cantar mais uma vez o refrão. Uma noite mais